convidar aqui dentro dessa roda de apresentações iniciais, eu vou convidar ele, que é o motivo pelo qual eu faço parte do Social Good Brasil, que é o Alonso, que é uma pessoa que me inspira há muitos anos, e é uma alegria enorme estarmos juntos nesse painel aqui, falando sobre esse assunto. Então, eu vou passar a bola para ti, para poder já expressar, né, a minha gratidão a ti por todos esses anos de amizade aí e relação dentro e fora do SGB. Bem-vindo. Obrigado, Fausto. Me ouvem bem? Sim? Prazer enorme estar aqui também. 10ª edição do Festival Social Good Brasil. E hoje completando 5 anos de história com o SGB. Então, desde 2006, atuando como fellow. E uma satisfação, um prazer enorme estar aqui. Bom, sou um homem pardo, moreno, 34 anos, cabelos negros, olhos pretos, estou usando óculos, estou de camisa preta e estou num quarto de hotel. Eu sou mineiro de Uberlândia, mas hoje estou em Salvador, Bahia. Então, olha o potencial da tecnologia, né? Estamos conectados de várias partes do Brasil inteiro. Então, falo com vocês hoje aqui de Salvador, muito feliz por fazer parte desse painel. Acho que a gente tem algumas coisas interessantes para explorar, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais do meu trabalho. E vou convidar agora a Liliane Thier, né? Uma super especialista nessas tecnologias financeiras, que eu tive o prazer também de conectar com o Social Good alguns anos atrás, e hoje é uma grande parceira, satisfação enorme estar aqui do seu lado, Lili, com o Henrique e com o Fausto. Vai lá, Lili. Obrigada, Alonso. Tudo bem, pessoal? Quero já começar agradecendo também, expressar aqui minha gratidão igual ao Fausto, porque eu também faço parte desse SGB graças ao Alonso, né? Então, apesar, né, de ser um abraço aqui e minha gratidão. Quem, né, não me conhece, sou Liliane, sou uma mulher amarela, né? Tenho olhos, cabelos pretos, tenho 40 e pouquinhos anos, pouquinho mais do que 1,5 metro de altura. Estou vestindo aqui a nossa comunidade, o Women Blockchain Brasil, que parece uma camisa de time, né? Que também tem a ver com fair play, se esforça para ser uma comunidade que trata as pessoas igual, né? Inclusiva. A gente gosta de aprender praticando sobre equidade, né, que também não é fácil. Quando a gente menos espera, a gente também está repetindo padrões. Então, esse é um olhar bastante atento que a gente tem. E atrás de mim não tem nada, é uma parede neutra. Eu só queria destacar aqui, né, que eu estou segurando o bloco de tubo, que já foi 2 vezes, né, para o festival SGB. E é o jeito que a gente gosta de falar, ensinar sobre blockchain, sobre tecnologia, sem usar tecnologia, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, né, para quem ainda não conhece. Mas a ideia é realmente que com esse esforço de sermos inclusivos, né, a gente pudesse falar da tecnologia de um jeito simples, que todo mundo, independente da classe social, da idade, pudesse entender. Então, a brincadeira que a gente faz é como seria blockchain se um objeto físico. E a brincadeira, né, de entender isso lavando a louça. Então, daqui a pouco a gente vai lá isso aqui. Bacana demais. E a gente já vou passar aqui a bola para o Henrique, para que ele possa dar o seu alô, para que ele possa fazer a sua audiodescrição também e saudar aqui a nossa audiência. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Fausto, Lili, Alonso. Um prazer aqui estar com vocês. Estou bem feliz também de estar na 10ª edição. Eu acompanho o Social Good desde o seu nascimento aí, há 10 anos. E, bom, sou um homem branco, com cabelo castanho, barba castanha, e estou com um fundo de parede branca aqui. E vai ser um prazer aí conversar e trocar sobre como essas inovações que a gente vai mencionar aqui, inclusive eu lembro desse tubo do blockchain aí, muito legal, fica na memória, e trocar como isso tudo pode ser útil aí na vida de cada um e pode ajudar a fazer as transformações que são necessárias. Obrigado.
Maravilhoso, gente. Que alegria poder estar com vocês aqui. Eu estava aqui também registrando esse momento, lá o Alonso também está mantendo esse registro, que é uma lembrança uma alegria tão grande para a gente poder estar junto aqui. Então, fiz questão de fazer esse registro aqui dessa memória e acho que a melhor maneira da gente acolher o nosso público que está acompanhando aqui é a gente poder passar por esses principais tópicos que nós estamos nos propondo abordar nesse painel, de uma maneira que a gente possa ser acolhedoras com o público que entende de muitos assuntos de diferentes áreas do conhecimento, mas que agora está aterrissando nesse bate-papo para que possamos falar de Open Banking, criptomoedas, NFTs, blockchain. Então eu gostaria de fazer uma primeira rodada, vou lançar aqui um pinga-fogo um pouquinho mais direcionado para cada pessoa, né? Para que a gente possa ouvir de vocês um pouquinho assim, como é que vocês percebem um tema. Então eu vou dar um tema para cada uma e aí peço que vocês tentem usar o tempo aí para contextualizar o nosso público sobre o assunto aí, para depois mergulharmos um pouquinho mais de detalhe em relação a esses assuntos. Então eu gostaria de devolver para o Alonso, mas agora com um convite mais direcionado. Nós estamos no Brasil aqui que se apaixonou pelo Pix, né? O brasileiro adotou o Pix de uma maneira muito, muito rápida, né? Estamos num contexto, eu até sempre que posso comento, estamos no momento quase 2 anos de pandemia no Brasil. Precisamos celebrar o privilégio de estarmos aqui conectados online, disponíveis para estarmos aqui falando sobre impacto social e ambiental pelo bem das pessoas. E esse privilégio para nós ele é muito importante. E mesmo, né, com toda essa popularização do Pix, é importante a gente não esquecer que estamos num contexto de extrema vulnerabilidade social no nosso público, e mesmo assim o Pix foi um sucesso, né? Então acho que é importante sublinhar, né, esse sucesso do Pix, em que contexto ele aconteceu, mas ele é definitivamente um sucesso. Mas virá, depois do fator Pix, uma outra onda chamada Open Banking. Já está até na fala de muitas instituições, já está na TV, já está na propaganda. Mas, Alonso, o que é o Open Banking e de que forma isso pode impactar a vida das pessoas? Legal, Fausto. Acho que é um bom caminho, né? Acho que primeiro a gente contextualizar um pouco aqui o tema, né? A gente está falando de tendências, né? De alguns movimentos aí relacionados a finanças, dinheiro, né? E até na descrição do painel a gente fala sobre o relacionamento com os bancos, né? E aí eu percebo que já é interessante contextualizar que, na verdade, a relação com o dinheiro não é uma relação com os bancos, mas é uma relação entre as pessoas, né? Porque no dia a dia a gente se conecta pela camada financeira. Então, eu trabalho, eu recebo o salário da minha empresa, e aí eu compro na padaria, e o padeiro vai pagar o salário do funcionário, e assim por diante. Então, acho que mais do que nunca a gente está caminhando, né? Seja com tecnologias disruptivas, ou seja com próprios movimentos do Banco Central, com Pix, Open Banking, de conectar as pessoas, né? De uma forma mais direta, né? Com menos intermediários, né? E aí o Open Banking, ele fala exatamente de compartilhamento, né? De compartilhamento das informações. Então, Open Banking significa banco aberto, né? Ou o sistema bancário aberto, seria mais dessa forma, né? Então, o Open Banking, no Brasil, ele é um movimento de compartilhamento das informações entre as instituições financeiras, entre as instituições bancárias, né? E o que isso muda, né? Muda bastante coisa, porque se antes, né, você dependia de um relacionamento com uma determinada instituição para conquistar, né, determinado produto, determinado score, né, com o Open Banking, né, as instituições passam a poder acessar o seu histórico, né, de relacionamento, né, de pagamento, né, o seu histórico como um usuário, como um correntista, né? Então, acaba que acelera o acesso a determinados produtos, serviços bancários a partir do compartilhamento das informações. Então, isso muda alguns cenários, né, no que a gente conhece na relação com o banco, né? A gente espera e acredita que os bancos vão buscar melhorar suas propostas de valor para atender a população, porque a competição ela se torna um pouco mais intensa, né? Você não é mais obrigado a manter relacionamento com uma instituição, porque eu estou lá há muitos anos.
né? Uma vez que você pode compartilhar os seus dados, né? Isso é importante, conforme a LGPD, os dados só podem ser compartilhados mediante o seu consentimento, né? Então, isso vai pressionar os bancos a buscarem ofertas melhores, produtos melhores, condições melhores, preços melhores, né? E com certeza isso vai mudar um pouco, né, a sistemática. Assim como o Pix, né, também mudou um pouco a dinâmica do mercado, que estava se abrindo muito, né, com muitas propostas, ofertas diferentes, mas acaba voltando um pouco a concentração para os grandes bancos que detêm aí a maior fatia de mercado, né? Mas eu trago sempre um paralelo que, apesar da gente estar evoluindo com Pix, com Open Banking, essa ainda é uma realidade que não chega a todos os brasileiros, né? Então, a gente vive hoje em um país que tem um país pobre, né? Com condições de vida, condições de vulnerabilidade para uma parcela grande da população. E se a gente fala de acesso a banco, a serviço financeiro, a gente está falando em torno de 30% a 40% da população que ainda não tem acesso, né? Quase um terço da população adulta não tem acesso. E um dos temas, né, do meu trabalho como liderança, né, e aí liderança de impacto, né, como empreendedor, como executivo, ir um pouco além, né, dessa camada, às vezes, do Open Banking, do Pix, né, que são evoluções, mas que acabam não atingindo a grande massa, né? Então, como a gente está no evento de impacto social, eu gosto sempre de trazer esse paralelo, né? Apesar de avanços significativos na tecnologia, né? Sempre trago essa pergunta, né? Até onde ela vai, né? Ela chega em talvez quem ainda não tem acesso. Então, o Open Banking é um excelente avanço, o Pix é um sucesso, né? Democratizou bastante serviços, né? Vai mudar ainda um pouco, né? O Open Banking no Brasil, ele tem algumas etapas, né? Então, primeiro, compartilhamento de informações, depois compartilhamento de dados, compartilhamento de serviços, e aí em meados de 2022 a gente espera ter a conclusão, e aí a gente vai começar a sentir os impactos, né? Mas trago sempre essa visão de que a gente está falando ainda de uma camada detentora de privilégios, né? E aí a gente tem outras tecnologias aqui para falar como que a gente pode chegar a ainda mais pessoas. Excelente, querido. E acho que tocaste num ponto muito importante. Ele vai ser o tema central da nossa conversa aqui, para ser bem honesto, né? Existe uma expressão dentro do sistema financeiro que é a população desbancarizada, né? Essa expressão ela é utilizada para as pessoas que não acessam o sistema formal, né? O sistema financeiro formal. E historicamente esse número atingiu os menores patamares na história, mesmo durante a pandemia. A gente entende que isso aconteceu muito por conta do acesso ao auxílio emergencial das famílias, porque o número de acesso a crédito no Brasil nunca foi tão baixo, né? E pensando em alternativas para o sistema financeiro e criar sistemas financeiros mais democráticos e mais inclusivos foi um dos grandes motivadores por detrás do surgimento das criptomoedas. Tem um ativismo, né, um chamado ativismo digital, né, o ativismo cypherpunk lá do início dos anos 80, que propõe, digamos assim, né, essa ideia de quebrar o sistema, né, break the system. E eu gostaria de convidar o Henrique a falar um pouquinho para nós que estamos aqui acompanhando esse bate-papo. O que são as criptomoedas? Para que elas servem? E de que maneira elas podem nos abrir uma visão para uma nova economia, um novo poder, né? Como é uma pauta muito frequente dentro do nosso festival SGB. Legal, Fausto. Então acho que vale o mesmo comentário aí que o Alonso fez do Open Banking, vale para as criptomoedas, né? Eu vou tentar trazer muito para o nosso contexto, porque, bom, primeiro que quando a gente fala em criptomoeda, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é Bitcoin, né? É a mais popular, a mais conhecida, e que virou um ativo que acaba sendo muito especulado, né? Então não muda muito a economia, né? Então quando a gente fala em sentido de acesso, de realmente reinventar o sistema, ele acaba sendo cooptado aí pelo sistema e usado da mesma forma como outros ativos já eram utilizados, né? O que eu acho interessante da criptomoeda é, primeiro, desmistificar um pouco da solidez das moedas fiduciárias, que a gente chama, né? Que seria o real no Brasil, o dólar nos Estados Unidos. Então, tem gente que até hoje acredita que existe
uma reserva de ouro protegendo o dólar, né? E não, faz muitos anos, faz décadas que não existe ouro para proteger o dólar de qualquer tipo de movimento especulativo, né? E agora na crise, então, imprimiram, né, que é uma questão super polêmica nos Estados Unidos, imprimiram muito dólar. Então, assim, acho que o primeiro passo é tirar a falsa sensação de solidez das moedas fiduciárias, né? Então, elas são bem menos potentes por si só do que as pessoas imaginam. A força delas vem da confiança nelas, né? E aí a gente se pergunta, puxa, por que eu ponho tanta confiança, tanta energia em sistemas que eu não acredito mais? E a criptomoeda, ela abre uma possibilidade de você desenhar novas moedas com novos valores, novos princípios, que estejam mais alinhados com as suas crenças, que possam, né, no desenho, nas regras ali do blockchain, que depois a Lili vai falar mais a respeito, criar contratos que ajudem a criar uma economia mais distribuída, uma economia que favoreça ações que regenerem o planeta e não que degenerem, né? Hoje a gente pensa, puxa, como é que você cria valor financeiro? Você vai numa mata, você tem que derrubar, você tem que plantar soja, né? É isso que o sistema atual incentiva do ponto de vista econômico, né? E você fala, puxa, mas assim você não está criando mais valor para a sociedade, né? Você está destruindo o valor. Então, como é que a gente cria um sistema, e aí as criptomoedas permitem isso, que você crie novas regras. Então, os seeds, que vem de sementes em inglês, emerge como um movimento global que tem sim uma moeda, uma criptomoeda, mas mais do que isso, ele vem do movimento de regeneração da natureza, um movimento que busca criar regras aí de contratos dentro do blockchain que favoreçam mais a distribuição, e tudo isso é possível, porque basicamente você pega uma folha em branco de como poderia ser as regras do jogo, né? Então tem muito ainda, tanto os seeds quanto outras moedas que têm essa proposta, tem muito ainda a aprender, a experimentar, mas é algo que nos traz muita esperança, porque é uma possibilidade de criar um sistema que faz mais sentido, né? E as criptomoedas vão muito naquela ideia de vamos criar um sistema tão bom, tão mais distribuído, que o sistema atual vai se tornar obsoleto e as pessoas vão abandonar esse sistema e ir para um novo sistema. Então ele é menos de brigar com o sistema antigo e mais de buscar criar um novo sistema que no futuro pode ser um sistema que prevaleça aí na sociedade. Ou melhor do que isso, ter vários sistemas, várias moedas, que é uma coisa que hoje ainda é difícil das pessoas imaginarem, mas a gente já tem tecnologia para isso, já tem conhecimento para isso, e falta a gente dar mais passos no nosso jeito de pensar, na nossa abertura para o novo. Maravilha, querido. E que inspiração podermos falar sobre o uso da tecnologia como uma maneira de buscar a regeneração do nosso planeta. Porque é um outro olhar, né? Não da tecnologia como um elemento de uso imediato, né? Um elemento que simplesmente alimenta um sistema autodestrutivo, e que sim, né, ela possa fazer parte desse sistema regenerativo para a nossa sociedade, para o nosso planeta. E a gente sabe que por detrás dessas criptomoedas, para que essa operação aconteça de uma maneira segura e de uma maneira que cresça com o poder das redes, escalável e poderia até orgânico, né, por que não? Existe uma tecnologia que faz muito parte do meu dia a dia na 1%, mas eu também sei que faz muito parte do dia a dia da Lili, que se chama blockchain, né, e que muitas vezes é uma palavra que a gente tem dificuldade até de pronunciar, né? Então, Lili, para o público que está aqui conosco, eu sei que você já fez essa gentileza em todas as suas participações aqui no festival, mas é impossível recebermos, né, você aqui sem poder passar por esse passo fundamental. O que são as blockchains e para que servem? Qual é a importância delas dentro desse contexto?
Vamos lá, Fausto. Então, mas é sempre bom, porque quando a gente fez, né, essa réplica do Bloco Tubo, a gente achou que ia usar ele muito pouco tempo. E a verdade é que não, né? Sempre vem pessoas novas, né? Então a gente continua sempre comunicando aí os conceitos básicos. E a melhor forma de entender é pensando num bancão de dados, né? Que também é uma rede, né? Então não é um banco de dados, uma máquina, mas são várias máquinas trabalhando juntas, né? Então esse é um conceito que até o Fausto comentou lá atrás, que veio de ativistas, né? Ativistas matemáticos, né? Estudo de criptografia, que pensavam lá em 1993, 4 por aí, como deveria ser a internet, né? E aí tem um manifesto, né? Chama Manifesto Cypherpunk, que assim, num tweet, né? Resumindo, seria como a gente vai continuar tendo liberdade nas redes, né, na internet, se a gente não tiver privacidade. Então, aí a gente sai lá de 1990 e pouco, quando a internet começou, né? E aí a gente cai aqui de paraquedas. 2021, passou tudo isso, né, de internet, da nossa vida, de web, né, www, e nós estamos aqui de novo, falando sobre privacidade, sobre nossos dados, né? Então, é uma coisa, assim, interessante de ver, porque são assuntos que não morrem, né? Parece que está na moda agora, mas não, sempre acompanhou a gente. E aí, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui o bloco para vocês verem, né? Aqui na ponta tem alguns cadeados, que são 4, na verdade, mas pensem que podem ser mais de 1.000, 10.000 numa rede. Quanto mais cadeados tiverem aqui, né? Quanto mais uma rede tiver, mais resiliente ela vai ser, né? Vai ser difícil quebrar essa confiança, que aí não é a confiança que o Henrique comentou, né? Da confiança que a gente terceiriza para os bancos. É a confiança na tecnologia, né? Então, as regras foram escritas, né? Já em código. Inclusive, para quando bater 21 milhões, né, de bitcoins, no caso, né, dessa rede, vai parar de produzir bitcoins. Então, seria esse bancão de dados transparente, igual esse tubo aqui, né, distribuído com vários nós nessa rede, e ele também é rastreável, né? Então, todo mundo que é cliente desse bancão aqui, né, transparente, vai poder ver tudo o que aconteceu na história desde janeiro de 2009, né? Então, cada fichinha que tem aqui é um bloco dessa cadeia de blocos, né? Por isso, blockchain, né? Cadeia ou corrente de blocos. E cada bloco, ele está amarrado no bloco anterior. Só que ele é amarrado com criptografia. Então, os dados que estão aqui, na verdade, não são os dados originais, né? Como é que eu vou alterar um dado que, na verdade, não é o dado original? Então, por isso que falar, mas então ele é imutável, né? Ele não é um banco de dados normal que a gente consegue deletar, alterar, mas é porque realmente existe essa criptografia. E aí tem outras coisas, mas não vem ao caso, né? Para a gente simplificar aqui, a gente fala que para manter esse bancão, né, de dados, do exemplo aqui é o do Bitcoin, mas hoje eu vi, tem mais de 13 mil outras criptomoedas, né, eventos acontecendo no mundo. Muitos não são só criptomoedas, são serviços financeiros descentralizados, né, que a gente chama de DeFi, é um novo movimento também que está tomando corpo aí. E também tem projetos que se assemelham a empresas do futuro, vamos dizer assim, né? O trabalho do futuro, que são as DAOs, né? As organizações autônomas distribuídas. Então, é tudo junto e misturado. Assim, tudo que a gente aprendeu sobre banco, sobre instituições, parece que o blockchain, quando nasceu, né, em 2008, 2009, veio para balançar geral. E aí, esses movimentos de Open Banking, né, o próprio Pix, né, que lembra muito o CBDC, né, que é a moeda digital emitida por bancos centrais,
que foi impulsionado justamente por esses ativistas lá atrás, porque os dados, a gente só agora está se dando conta que os dados, na verdade, eles pertencem a nós, né? Porque nós é que produzimos os dados, né? Então, as instituições. Então, tem toda uma nova internet de informação, que é a internet do valor. Não é mais a internet só da informação e do conteúdo. E aí, como é que a gente programa essa internet do valor, né? Porque são pessoas que vão produzir, que vão programar esses contratos. Então, é muito importante a gente falar a questão realmente das desigualdades, né, da própria economia, porque senão a gente vai, como eu falei no início, né, acabar repetindo os padrões, né? Então, tem que ter fair play aí na construção, na reconstrução dessa internet. Fantástico, Lili, muito bom. E eu acho que a fala de vocês me puxa assim tanto para já trazer esse assunto. Eu estava tentando segurar para trazer um pouquinho depois, mas eu acho que isso pode render um excelente debate, não só entre nós quatro aqui, mas com toda a audiência que está conosco aqui e já trazendo perguntas. E se você tem perguntas a fazer, pelo próprio painel do evento, você pode enviar suas perguntas. Nós estamos aqui prontos para receber as suas perguntas com a nossa equipe e compartilhá-las aqui, né, com os nossos convidados. E nesse sentido eu vou já entrar talvez no tema central, né, do que eu acredito que é esse painel. E aí é uma pergunta, aí é bate-papo mesmo entre todas nós aqui ao mesmo tempo e não só uma perguntinha para cada um, que é justamente sobre esse objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a redução das desigualdades. A gente vem falando sobre o uso da tecnologia para geração de impacto, né? Eu trabalho muito inspirado por esse propósito. Agora, hoje, eu costumo dizer que o Bitcoin caminha de terno e gravata na Faria Lima. Então, a pergunta que eu trago para vocês é até onde, né, essa proposta de abertura do sistema financeiro com o Open Banking, democratização do acesso ao sistema financeiro com as criptomoedas e a criação da internet de valor com a blockchain já chegou, e até onde vocês acham que isso de fato pode chegar como um elemento transformador da tecnologia como um elemento de redução das desigualdades. No Brasil, né, um país que vive uma situação de questões sociais e econômicas não resolvidas historicamente, né, mas esse é o nosso contexto. Eu gostaria que a gente olhasse para o Brasil e olhasse para o mundo. Essa pergunta encontra eco também em perguntas que nós recebemos do chat aqui, né, sobre se a gente considera usar a blockchain para a independência financeira das pessoas, né, e eu acho que a independência, ela casa com a liberdade, né, e o tema aqui no Brasil é ainda tão difícil, né, eu que faço parte de um grupo minorizado das pessoas pretas do Brasil, esse talvez o norte, né, é essa palavra da liberdade, e a sobrevivência é o objetivo diário. Então, gostaria de trazer essa pergunta para vocês. Já devolvo para a Lili, que está aí recém trouxe essa provocação da internet de valor. Então, Lili, à vontade também para vocês intervirem também, pessoal, agora bem aberto, gostaria de ouvir todos vocês em relação a isso. Até que ponto tudo isso que essa tecnologia promete fazer, de fato faz hoje e pode vir a fazer para a redução das desigualdades? Então, uma questão bem dele, né, passa por uma série de questões econômicas, né, políticas, econômicas, sociais, enfim. Mas eu vou tentar aqui partir do princípio, eu parei na tecnologia, né? A tecnologia, quando ela foi proposta pelo grupo, né, de pessoas que deve ser o Satoshi Nakamoto do Bitcoin, propunha uma rede, né, horizontal, descentralizada, ou seja, sem centro e sem concentração, né, do ponto de vista da tecnologia. Mas, com o passar do tempo e com novas pessoas, né, entrando nessa rede, vai mudando, né, a cultura. A gente está falando bastante de cultura, transformação cultural hoje, né?
E isso também aconteceu e está acontecendo no mundo de blockchain, das criptomoedas. E se a gente parar para pensar, isso acontece com qualquer tecnologia. Quem desenvolve a tecnologia pensa num problema e quer resolver aquele problema, né? Ele quer usar a tecnologia para o bem, todo mundo quer. Mas aí quando a tecnologia começa a funcionar, aí vem aquelas variáveis que as pessoas não conseguiram prever. Porque sempre vai ter aqueles entes maliciosos, né? Numa rede ou numa comunidade, num grupo. E isso a gente está vendo direto agora acontecendo, né? Com o aumento das fraudes. Então, não é específico das criptomoedas, né? E de blockchain. Mas, assim, eu tenho, talvez, acreditado é que só o fato, né, de ter existido esse experimento, digamos, do Bitcoin, e que inspirou aí, hoje tem mais de 13 mil projetos, né, também fez com que governos, bancos centrais, empresas, todo mundo passasse a olhar esse mundo aberto como o nosso novo normal daqui para frente. Né? Então, durante o tempo se falou de blockchain para empresas, o enterprise blockchain. Só que agora já, né, chega um momento que já está naquela encruzilhada. Vai estar que o mundo aberto não, né, ele é assim, ele vem atropelando. Então vai ter que encontrar um jeito, né, de encontrar um equilíbrio, né? E eu acho que se a gente olhar para a natureza é tudo assim, né? Nós somos organismos vivos desde o nosso corpo humano até, né, nossas comunidades, enfim, está tudo interligado. E agora, se a gente for, não queria entrar muito meio delicada, mas se as criptomoedas já estão concentradas, né, e tem muita pirâmide financeira, se liga a televisão aberta, assim, quando você olha a criptomoeda é de alguma pirâmide. Então isso é muito sério, né? Como é que a gente, no início, a gente enxergava essa tecnologia como um para essa inclusão, né? Mas no meio do caminho as coisas vão se degringolando, né? E quando a gente fala de investidores pequenos, né? Pessoas não, assim, todo mundo aqui que cresceu no Brasil não teve educação financeira nas escolas. Isso aí está entrando agora, né? E assim, já não está entrando na parte quente da coisa que são as criptomoedas, um mercado que já bateu 2,5 trilhão de dólares e que o Banco Central do Reino Unido já comentou recentemente que tem potencial de se alguma coisa pode causar uma crise global, né? Então, assim, a gente precisa compreender, a gente precisa entender como isso funciona, não é usando como bandeira, né? Às vezes de forma deliberada, né? De forma realmente, vou falar até enganosa, né? Como tem acontecido. Mas, às vezes, a gente viu projetos ICO, 2017, 2018, que tinham um super propósito, equipes competentes, pessoas são boa, com boa intenção, projetos que também naufragaram. Então, projeto dar errado é o que acontece também. Então, a gente precisa realmente entender que para a inclusão, né, se a gente conseguir fazer isso, vai ter que ser caminho, regulação, sabe? Tentar achar um equilíbrio aí, um caminho do meio. Né? Então, se você for... E aí entra numa questão política. Por quê? Porque a gente sabe, principalmente no Brasil, que um ativo regulado, né? Você sofre uma série de pressões lá, né? Do pessoal da Faria Lima. Então é complicado, né? Mas a gente não pode deixar que a inclusão seja usada também para as pessoas colocarem um pouquinho de dinheiro que elas têm, achando que criptomoeda é um milagre, né? E que elas vão precisar desse dinheiro para pagar a conta no mês que vem. Eu já recebi vários relatos de mulheres que fizeram isso e perderam, tipo, o dinheirinho do PIS, sabe? É um tipo de coisa que não pode acontecer, né? E acabei falando demais. Mas não, sem problema algum. Acho que eu tô meio exaltada, gente. Não tem como a gente não se exaltar com esse assunto, com essa pergunta, né? E eu tava tentando achar a hora certa, senti que a hora era essa,
né, para que a gente trouxesse essa pauta, essa pergunta. Então, se exaltem, gente. Agora é a hora da gente colocar essa ideia desse nosso ativismo digital aqui, tecnológico, para a rua. Hein, Henrique? Me conta lá, querido, como é que você percebe que a gente pode usar isso para reduzir as desigualdades? Então, acho que esse ponto dali bem importante, assim, das criptos, né? Quando a gente fala de cripto, eu acho que a tecnologia, ela tem que estar a serviço de um movimento, a serviço de uma organização, e não a tecnologia por si, né? Então as pessoas se apaixonam, às vezes, muito pela tecnologia. Fala, criptomoeda, uau, é incrível, e agora tudo vai ser cripto, e blockchain, mas peraí, para que você vai fazer isso, né? Você vai usar essa tecnologia para que objetivo? Quem que está por trás desse projeto que envolve cripto, né? Quem que está por trás desse projeto? Quem que está programando? Quem que está criando as regras do jogo? Já que a gente pode criar novas regras, a gente tem que pensar isso. E aí você vê se o processo de criação de uma nova moeda for igual ao que aconteceu lá atrás, quando foram criadas moedas fiduciárias, o real, o dólar, a gente não vai ter um resultado muito diferente. Ou se isso for cooptado no meio do caminho, como aconteceu no Bitcoin, não faz diferença, né? Do ponto de vista hoje, se você está pondo seu dinheiro no Bitcoin ou numa ação X da bolsa que você não sabe o que a empresa faz, o nível de inconsciência com que você está fazendo as duas coisas é o mesmo, e o resultado vai ser ruim nos dois casos. Então, acho que o que é importante é pensar como empreendedor social e como ativista, é assim, puxa, você tem um projeto que você quer fazer diferença numa comunidade, num lugar, olha, tem várias tecnologias que você pode usar para isso. E aí sim muda a conversa. Então, no caso da cripto aqui que eu comentei do Seeds, ele vem de um movimento de pessoas no mundo inteiro que estão buscando uma vida mais conectada com a natureza, estão buscando modelos de governança mais participativos, que incluam todo mundo. Então, o Seeds não é só uma criptomoeda. Ele é esse movimento de pessoas que criam um processo de governança sobre essa moeda. Então, no caso do Seeds, quem decide o volume que vai ter, todas as regras do blockchain, são as pessoas que votam, que usam essa moeda. Então, eu acho que a gente tem que pensar agora o que a gente sonha, o que a gente quer criar de transformação e depois pegar a tecnologia como um instrumento para atingir esse objetivo. E não se perder, né, se vislumbrar com a tecnologia, porque daí a gente vai cair nessas armadilhas, né, que ali comentou, da pessoa ver a criptomoeda e falar, então, será que eu ponho o meu dinheiro lá? E perguntas que vêm no chat sempre, então Bitcoin vai subir ou vai descer? Não é esse o objetivo do que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está propondo aqui é justamente parar, respirar e falar assim, puxa, volta para o teu projeto, não é criptomoeda, teu projeto não é blockchain, teu projeto é melhorar a vida de alguém, é transformar alguma coisa, é melhorar a tua própria vida, se conectar com a natureza, se conectar com as pessoas, resolver os nossos problemas históricos, como o Fausto comentou, a população preta no Brasil. E aí você pensa, pô, que tecnologias eu posso usar para acelerar esses processos de transformação? Eu acho que esse é o ponto fundamental. E aí você vai mergulhar numa tecnologia ou em outra, ver o que funciona melhor, mas a tecnologia sozinha, ela tende a reproduzir o que a gente já está vendo aí. Ela não vai trazer muita mudança se não partir de uma reflexão mais profunda. Perfeito, querido. E eu estou recebendo aqui, tentando organizar as perguntas que vêm do chat e o sucesso do Pix ele é tão grande que tem um monte de pergunta lá sobre o Pix, ele vai resolver problemas, né? Como é que ele vai ajudar as pessoas físicas, jurídicas e tudo mais. Né? Tem pergunta se o Bitcoin vai subir ou vai descer. Mas um ponto aqui eu quero, para poder chamar o Alonso para fazer essa resposta dele, trazer um fator que está na nossa chamada, que a gente não falou por enquanto aqui, eu vou me propor a falar sobre ele, que são os NFTs, que é uma outra palavra da moda, né? Um outro buzzword aí que está para lá e para cá, e eu estou desde o começo do ano trabalhando com NFT na 1%, e os NFTs, basicamente, eles representam muito do que a gente já falou aqui, né? Da possibilidade de você criar uma moeda que representa algo, e esse algo ser um elemento único, na forma de um colecionável, né? Como, por exemplo, coleções que fazíamos antigamente, selos,
né, de papel de carta, quem é da minha geração, né, coleções de figurinhas até, que são populares, isso dentro de um contexto digital. Porque essa tecnologia que a Lili nos explicou, que é a blockchain, hoje nos permite garantir que aquele elemento de fato é único, que cada fichinha no tubo ali é única. Então, a blockchain abriu esse mundo dos colecionáveis. Existem projetos gigantes, como o OpenSea, como o próprio NBA Top Shots, né, o Rarible, entre tantos outros. Nós aqui no Brasil, por exemplo, lançamos a Harum, que é uma plataforma com esse propósito. Mas a pergunta que eu trago já passo para o Alonso é: isso endereça a nossa paixão com aquilo que nós amamos, ou cria mais uma mecânica de consumo sem fim, né, e mais um comportamento de consumo nesse sentido? E aí, devolvendo uma pimentinha a mais na pergunta para você aí, Alonso, sobre como as tecnologias podem nos ajudar a reduzir as desigualdades. Legal, obrigado, Fausto. E acho que perfeito que o Henrique trouxe, a Lili, que é exatamente, a gente tem uma tecnologia super disruptiva, né, que traz uma possibilidade na internet do valor, e a NFT, a gente evoluindo da internet da cópia para a internet, de fato, da originalidade, né, e a gente hoje tem tecnologias para garantir isso. E como o Henrique trouxe, a gente acaba, né, cooptando e rompendo de alguma forma, talvez, intenções, né, e não vou entrar no mérito de qual é a intenção em si, mas se a tecnologia vai, de fato, né, mudar o jogo, reduzir desigualdades, né, e aí tem até alguns exemplos para contar sobre esse caso em específico, mas a questão é, qual é a motivação por trás de um projeto, de um empreendimento? E tem uma futurista, né, a Lala Denzelin, que é uma das minhas mentoras, e ela traz essa questão que, inclusive, eu estava conversando hoje com a Cacá Renius, né, da Caórdico, que é que a gente tem as tecnologias, mas a gente não tem a cultura, né, que é aquela história. A gente tem tecnologias para mudar a humanidade, a gente tem tecnologias para ir para Marte, mas nos falta a humanidade nesse momento. Isso se conecta demais com o propósito do Show Good Brasil, por exemplo, né? Me lembro do festival não me lembro se 2017 ou 2018, que o tema era exatamente esse, na era das tecnologias exponenciais, o que é ser humano. Então, as tecnologias, elas não podem ser um fim em si mesmo, mas um meio para se atingir um caminho da prosperidade, né? E até antes da gente entrar no painel, Tiago e Carol estavam dizendo, né, que quando eles se conectaram com esse caminho do propósito e do trabalho de impacto, né, não dá para voltar atrás, porque você percebe que você pode usar os seus talentos, habilidades, o seu valor para gerar um impacto. E aí não importa qual a tecnologia, qual o caminho em si, porque você tem um propósito. E aí, NFT, Open Banking, Pix, criptomoedas, blockchain, elas são meios para se atingir algo. Então, eu acredito que sim, que a tecnologia do blockchain foi concebida com potencial, de fato, para mudar o jogo, né? Para tirar o poder, né, dos grandes grupos, dos governos e distribuir para a população. Mas, infelizmente, né, e até pela busca do que a gente tem como conceito de sucesso na humanidade, que é esse capitalismo baseado no consumo, né, a coisa se desrompeu o propósito inicial e acabou se acumulando novamente, né? Mas a gente ainda assim tem a oportunidade, a chance de usar essa tecnologia para gerar projetos de impacto, como é o caso da CIDS, por exemplo, né? No caso do Social Bank, a gente utiliza, né, as finanças e o acesso para incluir, por exemplo, refugiados venezuelanos no nosso país, né? E aí se conecta diretamente com o DS5, redução das desigualdades, porque talvez para nós que temos uma condição privilegiada, né, a plataforma que você vai usar, a forma como você vai pagar, talvez seja simplesmente uma escolha da melhor tarifa ou do melhor atendimento. Mas para uma pessoa na condição de refugiado é uma questão de sobrevivência, é uma questão de se eu vou comer, se eu vou alimentar minha família. Então, quando a gente começa a entender que algumas questões que para nós parecem triviais, ou uma oportunidade de escolha, ou qual a tecnologia mais moderna, para uma camada da população, uma questão de sobrevivência, né? Então, acho que é uma pergunta que ela é para todos, para quem está pilotando a tecnologia, ou para quem está empreendendo, ou para quem está se formando, para quem está buscando um caminho profissional, né, que é muito essa audiência do Social Good Brasil, pessoas inconformadas que querem algo a mais. Como a gente pode usar a tecnologia de uma forma diferente para gerar impacto, né? Então, existe um mundo, né,
que pensa dessa forma, e o Social Good Brasil é um grande conector dessas pessoas, empreendedores, né, de inventores, de criativos, de ativistas, né, mas acho que conectado com esse sentimento de como eu posso usar talentos, tecnologias para, de fato, gerar impacto positivo, reduzir desigualdades, né, gerar inclusão e tantas formas de impactar que a gente tem. Maravilhoso, meu querido. E que bom a gente poder se propor a trazer sempre novos significados para as coisas. Aqui hoje fizemos um bate-papo sobre como criar novos significados para essas palavras do momento, Open Banking, as criptomoedas, blockchain, NFTs, pensando em que esse novo significado traga redução das desigualdades, impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, e que nós, como agentes da transformação, sim, temos a responsabilidade naquele nosso consumo diário de fazermos com que essa possibilidade que temos de reduzir os custos das operações, atingirmos maiores parcelas da população, democratizar o acesso, que isso de fato aconteça. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Henrique, ao Alonso e à Lili por esse momento de troca tão valioso e que nós possamos levar essa mensagem para além do Social Good Brasil e que usemos a tecnologia para transformar a nossa sociedade.